Estamos juntos mais uma vez, através do Receita Matemática, para falar sobre fatoração. É o segundo tema desse nosso curso de álgebra. Cara, é um tema importante pra caramba, porque você vai ter aí, nesse tema, a base para todos os outros trabalhos que vão vir de álgebra. Bem distantes até, tá bom? E aí eu vou fazer um trabalho bem cadenciado com você. Eu coloquei aqui, desde já, em forte destaque, o que significa fatorar. Quando você vai fatorar uma expressão, você vai pensar em decompor em fatores, como o próprio nome sugere. Quando você decompõe em fatores, você está fazendo o processo contrário do tema anterior, que era o da multiplicação. Então, para que a gente possa estudar um pouco de evidência nesse primeiro momento, um pouco de agrupamento, já explico o que significa, você vai precisar minimamente lembrar do que aconteceu no processo contrário da distributiva, do produto de binômios conjugados e etc. Entenda bem, o nome do primeiro caso que eu estou estudando com os amigos é chamado evidência. Você vai colocar algo, um certo termo, uma certa expressão em evidência. Por que algo poderia ficar em evidência, em destaque? Neste caso, por pertencer, por fazer parte, por ser comum às duas parcelas dessa expressão. Já te explico. Vamos pensar primeiro só nos números, ok? Quando você pensa só nos números, entenda, o 6 ele é múltiplo de 2, tanto quanto o 8 é múltiplo de 2. Esse 2 é o cara que vai para a evidência do processo. Tanto quanto, vamos pensar agora só na letrinha. Aqui eu tenho x ao cubo, aqui eu tenho x ao quadrado. X ao cubo é a mesma coisa que x vezes x ao quadrado. Então, o x ao quadrado pode muito bem representar o fator, pelo menos a parte literal desse fator comum. É o fator comum, queridos, que eu ponho em evidência. Ficou tranquila a explicação? Beleza. O que sobra seria o resultado de 6x ao cubo dividido por 2x ao quadrado. Por favor, não se afobe. Letra por letra, número por número, ok? Quanto é que dá 6 dividido por 2? 3. É quem tem que sobrar dentro dos parênteses. Quanto é que dá x ao cubo dividido por x ao quadrado? X apenas. Mais, quanto é que dá 8 dividido por 2? 4 é quem sobra. Quanto é que dá x ao quadrado dividido por x ao quadrado? 1 só? Você não precisa nem exibir o elemento neutro da multiplicação. Pronto. O seu processo de fatoração, pelo caso da evidência, acabou de ser finalizado. Repara que você tem até condições de não errar questão nenhuma na sua prova, caso seja de mera evidência. Por quê? Porque tem a prova real. Se você aplicar a distributiva de volta, você tem que achar a expressão lá de cima. 2x ao quadrado vezes 3x dá 6x ao cubo. Beleza, minha primeira parte está tranquila. 2x ao quadrado vezes 4 dá 8x ao quadrado. Então, show de bola. Através da prova real, você se certificou de que estava tudo bem. O segundo exemplo de evidência é o seguinte. Você tem 14xy mais 21xz. Repara que o 14 ele é múltiplo de 7, tanto quanto o 21. Como eu tenho o fator comum, a gente está falando da parte numérica, é claro. Esse fator comum é quem você coloca em destaque, é quem você coloca em evidência. Repara que, dentre as letras x e y, o x é o que aparece nas duas parcelas. Se ele é o fator comum, ele é o colocado em evidência. Para você descobrir quem sobra dentro dos parênteses, você tem que fazer o processo ao contrário. Você vai ter que chegar e dividir, ó, 14xy dividido por 7x. Número primeiro. Quanto é que dá 14 dividido por 7? 2. Se você pegar o x vezes y dividir por x, sobra y apenas. Nesse momento eu já vou dar uma acelerada um pouco maior. Porque se você aplicar a distributiva, multiplicar 7x por 2y, você já encontra esse resultado. No final não vou nem fazer a prova real. Mas, de novo, números. 21 dividido por 7.
3. Quando você pega a parte literal, x vezes z dividido por x, sobra o z apenas. Ok? Vamos para a parte de baixo. Quem você entende como a parte numérica comum? Ixi, Paulo, tem ninguém aqui não, porque aqui só tem o 4 e aqui, ainda que não esteja exibido, tem o 1, que é elemento neutro da multiplicação, não vai surtir efeito. Eu percebo que a potência de x ao quadrado é a maior, é a menor das potências exibidas. Ela é quem vai para a evidência. O que sobra? 4 menos x ao cubo dividido por x ao quadrado, x apenas. Fala para mim, dê, por favor, uma boa olhada nisso que você tem como resposta pela distributiva da de cima e se está tudo em paz com essa resolução. Tudo beleza? Tudo tranquilo? Ótimo. Esse quarto exemplo que estamos propondo parece ser maior, mais difícil. Gente, você vai fazer a mesma pesquisa visual. 33 é múltiplo de 11. 44 é múltiplo de 11. 22 é múltiplo de 11. O 11 é justamente o fator comum que você vai jogar para a evidência. Como ele é comum, ele vai para a área de destaque. Pela parte literal, eu tenho x, x ao quadrado e x ao quadrado. Você coloca em evidência a potência de x de menor expoente. Y ao quadrado, y e y ao quadrado. Você coloca o y aqui de volta. Pronto. Você já jogou para a evidência tudo que era comum. Para você identificar quem fica dentro dos parênteses, você vai ter 3 trabalhinhos. Você vai pegar o primeiro termo e dividir pela evidência, o segundo e o terceiro. Façamos isso devagar. 33 dividido por 11, queridos. 3. Disse-o e disse-o muito bem. X vai embora. Y ao quadrado dividido por y, sobra y apenas. Você quer tentar de novo comigo? Quanto é que dá 44 dividido por 11? 4? Mandou bem. X ao quadrado dividido por x, sobra x apenas. Y dividido por y, ele vai embora. 22 dividido por 11, 2. X ao quadrado dividido por x, x apenas. Y ao quadrado dividido por y, y apenas. Pronto. Ah, Paulo, poxa, a sentença ficou grande. É claro, você tinha 3 termos a pesquisar do que tinha em comum entre eles. A sua expressão, ainda dentro dos parênteses, teria 3 termos também. Vamos para o agrupamento? O agrupamento, eu diria que você precisa se desdobrar para enxergar 2 evidências. Eu vou trazer aquela boa e velha pedagogia policromática. Fica claro quando você agrupa com a corzinha. Tá aqui, ó. Entenda que você tem, para este par de valores, o A como termo comum, que você pode dizer que vai multiplicar o x mais y. Ok? Represente mais. O que vem em seguida é um bx mais by, que guarda o b como a letrinha comum. O que vai sobrar da evidência do b? Olha, agrupamento não tem nada de difícil. É só você ficar em um estado tranquilo, de ligeiro alerta, para perceber que, poxa, o que sobrou das evidências ainda é a mesma coisa. Isso significa dizer que você não está impedido não, tá? De botar uma grande expressão em evidência. Então você vai colocar para fora de todos os termos, para fora dos parênteses, colocar em destaque x vezes y. E agora você vai calcular o que sobrou. Quanto é que dá A que multiplica x vezes y, perdão, x mais y, dividido por x mais y? A mesmo. Quanto é que vai dar B que multiplica x mais y, dividido por x mais y? B mesmo. Repara no fator que você obteve. Nesse momento, você encerra o seu processo de fatoração por agrupamento. Você foi obrigado a executar 2 evidências seguidas. Tudo bem?
Vamos tentar de novo. Eu vou separar de novo coloridinho para você, querido, para ficar bem mais fácil. Ó, olhe para essas duas primeiras parcelas. Diante dessas duas primeiras parcelas, você não entende que há um y ao quadrado como a menor dentre as potências de y exibidas, que multiplica y menos 5. Tranquilidade? Mas, repara no trabalhinho que eu vou ter esperto com relação a essa segunda parte. Essa segunda parte eu vou colocar entre parênteses aquele nosso fraterno companheiro, para que eu possa entender que o y menos 5 é justamente o grupo de valores, a expressãozinha que aparece tanto no primeiro termo quanto no segundo termo. Na hora de colocar o y menos 5 em evidência, o que resta desse primeiro termo, y ao quadrado, mais o que sobra desse cara. Paulo, se eu tenho que de fato dividir isso pelo que foi para evidência, bom, ele dividido por ele mesmo, resta 1. Poxa, Paulo, eu sempre tive dúvida nisso. Quando eu dividi, não era para não sobrar nada? Depende, você considera nada zero? Porque 0 vezes qualquer coisa dá 0. Na hora de você aplicar a distributiva de volta, esse cara nem apareceria. Combinado? Está aqui a finalização do seu processo de agrupamento. Você vai ter 30 segundinhos para poder resolver isso aqui sozinho. Quero ver, ó. Acabou. Olha para cá, porque eu sei que você já percebeu como lidar com essa história. Se agrada os olhos você colorir a sua prova, pena que na hora da prova do Enem você só possa levar o lápis. Não tem como você chegar e trabalhar com... Tem lápis, é caneta preta. Você não tem condições de colorir, tudo que a gente faz para você acaba indo por água abaixo. Mentira. Aqui fica muito sedimentado no seu córtex cerebral. Tá aqui, ó. Você vai chegar e vai estabelecer o B como fator comum, abre parênteses, pense na divisão deste termo por B, sobra A ao quadrado, B dividido por B dá 1, aconteceu algo parecido no item anterior, mais, Paulo, eu estou sacando que tem menos aqui na frente, eu gostaria de colocar menos, repara, 9 em evidência. Pode? Pode sim. Na hora que você bota o menos 9 em evidência, para pensar que você vai dividir menos 9a ao quadrado por menos 9. Você está dividindo um número negativo por um outro número negativo. O que vai aparecer aqui dentro é um resultado positivo. 9a ao quadrado dividido por 9 dá apenas a ao quadrado. Menos 9 dividido por menos 9, mais 1. E aí, gafanhoto? Fala para mim. Você percebeu que o a ao quadrado mais 1 apareceu de novo nos dois termos? É este a ao quadrado mais 1 que você joga para evidência. Se ele foi para evidência, quem sobra do primeiro termo? O valor de B. Quem sobra do segundo termo? Menos 9. Ok? Ficou tranquila essa primeira parte do estudo de fatoração? Esses dois casos de evidência e grupamento, eles são os dois casos que você precisa testar antes de testar qualquer outro termo, antes de testar qualquer outro caso. Pode ser que eles facilitem os próximos. Fica a dica, tá?